Procurando filmes de terror para você assistir? Sim? Então você veio ao lugar certo. Olá, eu sou Isaac Snarski, você está no canal Cine Horror e hoje eu venho trazer para você 5 dicas de filmes de terror para você assistir lá do catálogo da Netflix. Então, sem mais enrolação, papel e caneta na mão, vamos à lista. O primeiro da lista traz a história de uma mulher que ela é raptada por um maníaco que aplica uma substância nessa mulher e ela paralisa todo o corpo e paralisada ela tem que fugir desse maníaco. Eu estou falando do filme Don't Move, que chegou no Brasil com o nome Não Se Mexa. Então, na minha opinião, o filme entrega exatamente aquilo que promete, né? Uma pessoa paralisada tentando fugir. É lógico que a gente não pode esperar muita coisa de uma primícia como essa, né? Então, a gente vai ter que, para você conseguir se divertir com esse filme, você vai ter que perdoar muitas conveniências de roteiro. O filme traz uma dose de tensão boa, na minha opinião. Eu tive uma experiência legal com o filme. Para mim, ele cumpre bem o seu papel de entreter. Então, se você não se importa de assistir uma obra mais despretensiosa, só pela pura diversão, eu acredito que esse pode ser um bom filme para você incluir na sua lista. Então, Don't Move, Não Se Mexa. E o segundo da lista é para quem gosta de histórias de exorcismo. Nós temos aqui um filme de exorcista em que, diferente dos demais, o exorcista é uma pessoa evangélica em vez de um padre católico que a gente costuma ver nos filmes desse gênero. Então nós temos aqui a história de uma mãe que se muda para uma casa nova com 3 filhos, né, uma menina e 2 meninos, e ao se mudar para essa casa, ela começa a perceber mudanças estranhas no comportamento desses filhos. O nome do filme é Deliverance e no Brasil ele chegou com o nome de A Libertação. Até o título que eles colocaram no Brasil, né, remete ao vocabulário de pessoas evangélicas, né, A Libertação. Então, nesse filme nós temos aí essa ministra, essa pregadora de uma igreja evangélica que se propõe a fazer esse exorcismo. O filme, até o meio do filme, ele é bem lento, então se você gosta de ver as coisas acontecerem rápido, pode ser que você não goste da primeira parte desse filme. Mas do meio até o final, o filme começa a acelerar e o final ele é bem tenso. Então, se você tiver paciência para esperar as coisas acontecerem, você vai gostar muito do final desse filme. O filme tem uma atmosfera bem sombria, os efeitos do filme, os efeitos de CGI são muito bem empregados, né? As cenas são muito fortes e nós temos uma maquiagem muito boa também, muito assustadora. Então procura lá no catálogo Deliverance ou A Libertação. E o terceiro filme da lista é um filme que antes de eu assistir eu já tinha ouvido falar sobre ele e as críticas não foram muito positivas em relação a esse filme, mas eu não sou do tipo de pessoa que vai pela opinião do outro. Eu gosto de eu mesmo ter a minha experiência com a obra. E fui lá, assisti, e para minha surpresa o filme foi muito divertido, foi muito bom. Eu estou falando do filme Under Paris, que no Brasil chegou com o nome de Sob as Águas do Sena. É um filme de tubarão, que é o meu gênero favorito de terror, meu subgênero de terror favorito, filme de tubarões. E esses tubarões chegam ao Rio Sena exatamente em um momento em que a prefeitura está promovendo um triatlo, tragédia anunciada, né? Vai haver muitas pessoas nadando no rio exatamente no momento em que esses tubarões estão chegando a Paris. Então, nós temos aí uma história com cenas muito legais, eu acho as cenas de ataque desse filme muito bem feitas, apesar de que o CGI do filme não foi muito convincente, porém não foi de todo ruim. Temos cenas de ataque ali muito criativas, né? E para mim o melhor desse filme foi o final. A gente geralmente espera um tipo de final de um filme como esse, e esse final em específico me surpreendeu, e para mim foi o melhor do filme, foi a última cena, foi o final. Então, se você gosta daquele final que te dá um chute no estômago e te surpreende, esse filme provavelmente você também vai gostar do final dele. Então vai lá e procura no catálogo da Prime Video Under Paris ou Sob as Águas do Sena. E ainda falando sobre criaturas mortíferas, eu gostaria de indicar mais um filme para vocês sobre criaturas, que nesse caso é uma aranha que veio do espaço, uma aranha alienígena que chegou até a Terra através de uma espécie de mini meteorito que entra dentro de um apartamento e acaba que essa aranha que sai dentro desse ovinho, que chegou na forma de um mini meteorito, ela é adotada por uma criança, uma menina, né? E essa aranha passa a ser tratada como o pet dessa garotinha.
E acontece que essa aranha começa a comer gente. O nome do filme, o nome original é Sting. Eu, sinceramente, não consegui achar o título com que ele provavelmente chegou no Brasil. Então, procure pelo nome Sting, que a plataforma provavelmente vai te indicar a versão brasileira desse filme, né? Então nós temos aí uma história com bastante gore, cenas bem bizarras, né, de ataques dessa aranha. Se você gosta dessa proposta de terror comédia, com um tom bem, né, bem humorístico, né, bem engraçado, e que também não deixa de ser um filme bem bizarro, né? O filme ele tem o seu momento cômico, mas ele tem seus momentos tristes também, né? Tem um teor cômico, mas ele tem o seu drama, ele tem o seu gore, então um filme com cenas, né, de gore bem intensas. Então, se você procura por diversão, com uma história não muito pretensiosa, mas que vai te prender a atenção do início até o fim, eu sugiro que você acrescente lá na sua lista o filme Sting. E o quinto e último filme da lista é uma história de terror com ficção científica sobre viagem no tempo. O nome original do filme é Time Cut, e no Brasil, segundo as minhas pesquisas, ele chegou com o nome de Corte no Tempo. Para quem assistiu a Totally Killer, que também está no Brasil com o nome de 16 Facadas, é um filme bem parecido com Totally Killer, inclusive até o assassino ele usa a mesma máscara, né? Então nós temos aí uma história de uma menina que viaja no tempo e tenta impedir alguns assassinatos que esse serial killer cometeu no passado. Então, para quem gosta de uma história mais no estilo De Volta para o Futuro, essa é uma história bem interessante, com menos furos de roteiro do que Totally Killer. Em Totally Killer, o que me incomodou um pouco na história foi a falta de lógica em alguns encontros e desencontros. Teve vários furos de roteiro em Totally Killer que, apesar de eu não ser um crítico de cinema, né, me incomodou, atrapalhou um pouco a minha experiência, apesar do filme ter sido bem alto astral também. Eu gostei muito de Totally Killer, mas em relação à qualidade de roteiro, esse filme Time Cut, ou Corte no Tempo, tem um roteiro mais bem elaborado. Então, se você gosta de uma boa história sobre viagem no tempo, procura lá no catálogo da Netflix Time Cut ou Corte no Tempo. Você com certeza vai gostar. Então, essas foram as minhas 5 dicas de filme de terror hoje, do catálogo da Netflix, e eu espero que vocês curtam a lista. Se tiver algum filme desse que vocês não assistiram, vai lá, dá uma verificada e depois me fala o que você achou, tá bom? E a gente está aberto a mais sugestões. Se vocês tiverem sugestões de obras da Netflix para poder passar para a gente vai colocar na nossa próxima lista de indicação aqui também, ok? Então vejo vocês no próximo vídeo. Bye bye, see you later.